Israel. Porque muitas vezes nós temos tempo para tudo, debaixo do sol, e precisamos tirar um pouquinho para ouvir a palavra do Senhor. Porque nós temos uma alma que anseia da palavra de Deus. É verdade. A palavra de Deus diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor clamando à população, aleluia, naquela época, e serve ao dia de hoje, ele disse, aleluia, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que eu se fizer neste lugar. Aleluia. Isso foi o Deus vivo de Israel clamando para o povo. Aleluia, buscar ele um pouco, porque Deus criou a humanidade, irmão, com o objetivo de adorá-lo em espírito e em verdade. É verdade. Aleluia, adorá-lo como o único ser superior. Mas a humanidade, ela distorceu a adoração, aleluia, que é para o Deus vivo, muitas vezes para o seu artista, muitas vezes para o seu jogador de futebol. Eu estou falando aqui a palavra de Deus, você não está querendo ouvir, talvez eu esteja incomodando, mas o Senhor Jesus, ele mandou pregar a palavra de salvação, aleluia, e mandou dizer que Deus busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, aleluia, e a humanidade ela tem trocado a adoração de Deus, a Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, Onisciente e Onipresente, o Deus vivo que fez o sol, a terra, o mar e tudo que neles existe, porque Deus lhe criou como adorador. Porém você, aleluia, prefere adorar a criatura do que o Criador. Aleluia, muitas vezes a humanidade prefere adorar, aleluia, um time de futebol. Aleluia, prefere adorar, aleluia, a uma imagem, aleluia, feita por mãos de homens. A adorar um cantor de rock, um cantor sertanejo. Aleluia, eu não estou aqui para criticar o seu gosto, eu estou aqui para dizer que Deus está triste com você, porque você tem deixado de adorá-lo para adorar o que Ele criou. Aleluia, talvez você não queira dar atenção, você não é obrigado a dar atenção. Talvez você, aleluia, me chame de louco, eu não me preocupo se você me chama de louco. Aleluia, talvez você diga que eu seja fanático. Eu não me preocupo, eu não sou fanático, eu sou adorador. Jesus mandou lhe dizer nessa manhã, aleluia, que você é importante para Deus, que Deus lhe criou, aleluia, como imagem e semelhança dele, para adorá-lo em espírito e verdade, para buscá-lo como Senhor e Salvador, porque o Senhor Deus disse assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, sereis achados de vós. Porque a humanidade está distante de Deus, irmão. Porque ela não se preocupa mais de buscar a Deus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque a humanidade está distante de Deus. Porque prefere adorar a criatura do que aquele que te criou. Porque prefere, aleluia, exaltar ao político do que dar atenção à palavra de Deus. Porque prefere, aleluia, muitas vezes ir a um estádio de futebol, ir a um show, do que ir à igreja adorar a Deus. Glória a Deus. Porque quando o profeta fala, você chama ele de louco. Porque quando o profeta traz a mensagem de Deus, você diz que o profeta está louco, que ele, aleluia, ele não devia estar falando assim, mas Jesus deu uma ordem, aleluia, a todos os seus profetas, os seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Jesus veio ao mundo, irmão, foi para
salvar você, não foi para lhe condenar. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para lhe alertar, porque quem vai lhe julgar no grande dia é a mensagem que eu estou pregando e a palavra de Deus. Porque Deus, aleluia, Ele mandou a porta que é Jesus, aleluia, e ela está aberta, a porta da graça, a porta do amor, a porta da salvação, a porta da misericórdia. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Aleluia! Quem quiser a salvação, tem que entrar por Jesus, porque Ele é a porta do céu. Quem quiser salvação, tem que entrar por Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida que conduz o ser humano a Deus. Quem quiser salvação, irmão, tem que crer, confessar a Jesus e ser batizado. Sabe por quê? Porque Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Imagine só no grande dia do julgamento, irmão. Porque a Bíblia diz que os anjos ajuntarão de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24 está escrito: os seus escolhidos. E diz que, a palavra de Deus diz que Jesus virá naquele grande dia, com poder e grande glória, aleluia, e dirá para os que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja que é lá no céu. E dirá também para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eu não estou aqui brincando de pegar a palavra não, irmão. Vai haver um julgamento. A Bíblia diz que todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é o Senhor. Porém, venha hoje enquanto a porta da graça está aberta. Venha hoje enquanto Jesus está aberto para você. Dizendo: venha, vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus está como advogado, dizendo a toda a humanidade: venha até mim e encontrar a salvação da sua alma. Venha até mim e encontrar a misericórdia dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual uma forma de o ser humano voltar para Deus, irmão? Do jeito que Deus clamou lá, em Crônicas capítulo 7, versículo 14, Jesus clama: reconcilie-se com Deus por meio de Cristo, porque tem um nome a dar entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Deus clamou lá no Velho Testamento para o povo fazer aliança com Ele, aleluia, e o povo se rebelou muitas vezes, aleluia, e lá Deus destruiu muitos seres humanos, desceu a ira sobre a humanidade. A Bíblia diz que a ira de Deus, aleluia, pesou sobre a humanidade naquela época de tal forma que Deus, porque Deus sentiu vergonha de ter criado o ser humano, irmão, por causa do pecado. Diz que o pecado de Sodoma e Gomorra subia na ira de Deus e fedia, irmão. É como nos dias de hoje. Aleluia! E a Bíblia diz que choveu fogo no céu e destruiu aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Em outra ocasião, aleluia, o pecado foi tão grande que Deus mandou Noé fazer uma arca e disse: Noé, faz uma arca que eu vou destruir a terra, porque eu me envergonho de ter criado essa humanidade, Noé. E Noé criou, e a Bíblia diz que apenas a família de Noé se salvou, irmão. Animais se salvaram. E Jesus, vindo no seu evangelho, ele pregou e disse que os dias, aleluia, aquela época dele não é nem hoje, é na época dele há 2000 anos atrás, estava como na época de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam e o dilúvio levou a todos. Aí ele completa a frase e diz assim: assim será na vida do Filho de Deus, do Filho do Homem. Aleluia! Ele vai pegar muito desapercebido, irmão, preocupado com o seu emprego, com sua família, com seu artista, com seu time de futebol, com tantas essas coisas dessa terra e desligado do céu. O céu é real, meu irmão. O céu é para as suas almas. A missão de Jesus foi salvar a minha e a sua alma de fogo eterno, de um lugar preparado para o diabo de seus olhos. Talvez você não se preocupe.
Mas Jesus mandou te dizer, se preocupe, irmão. Porque ele se preocupa, por isso que ele mandou te dizer. A sua alma é importante e Deus não quer perdê-la para o inferno. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 18, que Deus não se agrada na morte do ímpio. Ele quer antes que o ímpio se converta e viva eternamente com ele na glória. Mas para isso acontecer, irmão, é necessário o ser humano querer Jesus Cristo. A maioria não quer mais pregar a palavra de salvação. Distorce a palavra para a palavra de bênção, para bajular seu ego. Aleluia! Para acariciar o ego da humanidade. As igrejas cheias, aleluia, de gente vazias de Deus. Deus quer, aleluia, habitar dentro de você, irmão. Mas para ele habitar dentro de você é necessário você abrir a porta para ele, aceitá-lo como Senhor e Salvador, se chegar a ele. Assim como ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira humilhação, quebrantamento, e orar, clamar a Deus, se arrependeu de seus maus caminhos, do seu pecado. A Bíblia diz, então, Deus dizendo, então ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra é seu corpo. E Deus não quer que ele seja contaminado com o pecado, com a lepra do pecado, porque Deus não habita em templos feitos sujos. Primeiro você tem que aceitar Jesus para o Espírito Santo limpar você, para que ele possa habitar. Porque Jesus sabia se o templo, que é o corpo, estiver limpo, e só quem limpa é Jesus, só quem perdoa o pecado é Jesus, irmão. Porque existem 3 tipos de pecado que contaminam o homem. É o pecado hereditário, é o pecado da herança de Adão e Eva. É o pecado interno, que é o pecado da inveja, da fofoca, da mentira, da falsidade. E é o pecado dos vícios, dos desejos, que só Jesus liberta. Só Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então busca Jesus. Jesus te ama, Deus te ama. Aleluia, Deus tem salvação para você, tem transformação para você. Mas é necessário você querer. Fique essa palavra até aqui. Não fique com raiva de mim não, só vim trazer uma mensagem de Deus. Sabe que você é importante. Deus quer você morando com Ele no céu, mas o diabo também quer você morando com Ele no inferno. E cabe a você decidir aonde vai morar a eternidade. Porque o seu corpo vai descer. A Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Quando fala o homem, fala a mulher e o jovem. A criança não está incluída porque a criança é inocente. Aleluia, ela não é pecadora por causa do pecado hereditário, de conhecer o bem e o mal. Mas sabe que todo ser humano vai partir desse mundo, irmão. A Bíblia diz ao homem, ao ser humano, está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então preocupe-se com o juízo de Deus, com o julgamento. Porque Jesus não terá o culpado por inocente. Ele vai dizer, aparta-te de mim, ou vinde a mim, meus queridos. A decisão